Amada igreja, vamos abrir a palavra de Deus em um livro. Eu não combinei nada com Franklin, eu sabia que ele ia dar esse testemunho, mas não sabia o teor, mas como assim bateu com aquilo que Deus tem para o nosso coração nessa noite. Então eu queria convidar você para abrir a palavra de Deus e deixar reservadinho lá um livro de um profeta, Jeremias, na qual ele escreve Lamentações, capítulo 3. Um momento como esse que o irmão passou é ousar ter esperança. Não é fácil, a luta não para, é batalha o tempo todo. Portanto, ouse ter esperança. Não é ficar olhando para o momento, para a dor, para a tristeza, mas ousar ter esperança. E a esperança, isso aqui está na minha mente e na sua, principalmente depois de um testemunho desse. A esperança para a hora do sofrimento, ela brota da reafirmação do nosso amor a Jesus para o nosso coração. Então é no momento de dor, de drama, de tristeza, que o nosso amor a Jesus, a nossa fidelidade a Jesus, a nossa declaração de amor, ela reafirma no nosso coração que somos do Senhor. Você há de concordar comigo que estamos em uma era onde você abrir ou o YouTube, ou o TikTok, ou o Instagram, você vai ver sempre uma mensagem do tipo: como abrir um negócio de sucesso? Não é mais ou menos assim? Abra um negócio, você começa do zero. Eu vou lhe ensinar a ficar milionário. Eu vou lhe ensinar a construir um trabalho digital, uma obra digital, uma página, alguma coisa que vai lhe dar muito dinheiro. E é isso que está batendo nas mídias sociais hoje. Você não passa, se for ali naquelas páginas, você não passa um tempinho que não apareça uma coisa desse tipo. Muita gente ficando rica, milionária nessas plataformas, vendendo cursos, ensinando as pessoas, dando palestras, ensinando as pessoas a abrir um canal, ensinando as pessoas a ter um perfil na internet, ensinando as pessoas a ter experiência de... Esses dias eu vi um moço ensinando a ter um livro, né? Se for pequeno, melhor ainda, né? Então as pessoas ensinando a tudo. Com promessas, lições, vou lhe revelar o segredo disso aqui. E como nós estamos mergulhados nessas coisas, como nós estamos ouvindo isso. Parece que as pessoas estão sempre dizendo: eu vou lhe ensinar o segredo do sucesso, o segredo de uma mente milionária, o segredo para ter muito dinheiro, tudo no mundo. E nós queremos algo desse tipo. Não é à toa que os canais, os streamers que falam, né? É HBO, é série, é filme, sempre tentando lhe tirar da realidade que está para lhe colocar numa outra realidade. Lhe tirar no momento de vida e lhe colocar no outro aspecto, no outro patamar. Nós vivemos hoje sendo bombardeados o tempo todo em relação a isso. Jogos de videogame, mídias sociais, até uma coisa chamada de meta-universo. Já ouviram falar nisso? Meta-universo. Então você pode criar aí o seu ideal, a sua vida, o seu nome, o seu avatar, e você vai sair dessa realidade que você está. A pergunta é: saímos mesmo? Saímos para esse outro nível ou os problemas continuam? Ou os problemas elas continuam? Vivemos hoje nessa batalha. Você não pode sofrer. O ser humano não pode sofrer. E nós criamos esses escapismos, essa idolatria de dizer: nós não podemos passar por essas lutas.
É interessante demais isso. Nós encontramos isso o tempo todo. Mas uma coisa eu preciso, e você ouviu aqui hoje, através desse testemunho do irmão Franklin, e aqui eu faço a pergunta: o sofrimento é algo real para a minha vida e para a sua? Passamos por sofrimentos? Ou aqui ninguém passa? Será que não tem nenhuma alma aqui essa noite que não passa por uma luta, por um sofrimento? Mas parece que nós não queremos. Eu não encontro, está aí uma área que eu vou pensar em explorar. Como sair do sofrimento? Ninguém me ensina isso lá na internet. Como sair do sofrimento? Como enfrentar o sofrimento? O segredo para encarar o sofrimento. Você não tem isso. Mas tem o segredo para você não sofrer de amor. Vou revelar aqui, para você não sofrer de amor, você tem que amar a si mesmo. Ou você não tem que gostar de ninguém, só olhar para si mesmo. E é interessante que as pessoas buscam isso. É uma coisa que você procura e você vai achar. E aqui é uma palavra para todos nós. Ninguém pode ficar isento do sofrimento. Todos nós aqui enfrentamos o teste. Chateado, todos nós enfrentamos isso, ficar desanimado, todos nós aqui sofremos decepções, todos nós aqui sofremos lutas, enfermidade, tristezas, perdas, dor, isso chega para todo mundo. Dia 7 de dezembro chegou aqui na vida do irmão Franklin, de maneira muito dura. Ontem eu estava lá na casa do irmão Atla, e ele me contando de como que aconteceu a batalha da enfermidade dele. E eu tenho certeza que aqui todos nós enfrentamos esses dilemas. E olha, o sofrimento ela pega rico, pobre, criança, velho, todo mundo, ninguém está isento. Nesse mundo encharcado pelo pecado, depois da queda de Adão, não nos espanta que todos nós enfrentamos essa herança do pecado, que é o sofrimento. E a pergunta é: como é que eu saio disso? Como é que eu consigo sair dessa situação? É interessante que um livro em 2006, dos mais vendidos até hoje, é um livro que tem como tema O Segredo. Não sei quem leu esse livro. Eu fiz a leitura desse livro. É um livro de 2006. A autora, depois que lançou esse livro, ela lançou vários. O primeiro é O Segredo, aí o segundo é O Segredo para Ser Feliz, O Segredo para isso, O Segredo para aquilo. O tal do segredo, ela vendeu, mas quem não leu e quiser um resumo desse livro, é o seguinte, ela vai dizer o seguinte: o segredo para parar de sofrer é você dizer para si mesmo que não está passando por sofrimento. Em suma é isso. Eu não estou passando por sofrimento. Eu vou dizer para a minha cabeça que essa luta não é luta. Eu não estou passando por isso. Eu não estou passando por essa batalha. Eu não estou passando por essa dificuldade. Eu sou feliz. Eu tenho que ter pensamento positivo. Eu tenho que ter prosperidade, felicidade. E vamos reinar a vida, porque é assim que acontece. Mas a pergunta para mim e para você é: o que a Bíblia fala sobre isso? O que a Bíblia aponta sobre isso? O que a Bíblia fala para o meu coração e para o seu coração sobre sofrimento? Em primeiro lugar, dizer para todos nós: o sofrimento é algo real. Ela atinge todo mundo, todos nós. Não tem como escapar disso. Em um maravilhoso livro de um autor que faleceu, acho que há 1 ano atrás, ou 2 anos, chamado Timothy Keller, ele escreveu um livro que eu recomendo esse livro urgentemente para toda a igreja. Vale a pena ler esse livro. Hoje ele está na casa de R$72, R$70, mas vale cada centavo do livro, da primeira à última página. E o nome do livro é Caminhando com Deus em Meio à Dor e ao Sofrimento. A editora Vida Nova, maravilhosa, Timothy Keller. Ele diz no finalzinho do livro, já o final do livro já vale a pena comprar. Ele escreveu assim, ele diz assim, vamos resumir, ele escreve literalmente isso aqui que eu vou ler para os irmãos. Se conhecermos, olha só o que ele escreve: se conhecermos a teologia bíblica do sofrimento, e nela
nos ligarmos, ficarmos firmes o nosso coração e mente, quando a tristeza, porque ela chega para todos, a dor e a perda chegarem, nós não seremos pegos de surpresa. E poderemos responder conforme as maneiras ensinadas nas Escrituras. Timothy Keller, ele diz assim, que nós precisamos ter uma mente disciplinada, entendendo que a grande parte da minha vida, o que eu preciso fazer da minha vida, é ter comunhão com Deus. Comunhão com Deus. Timothy Keller, ele aponta dizendo que essa comunhão com Deus me dá um alerta e uma segurança para os reveses que a vida dá, e esses reveses eles chegam a cada um de nós. E se eu não tiver essa nutrição na comunhão com Deus, eu não vou poder fazer o que esse moço fez lá no leito do hospital. Se eu não tiver comunhão com Deus através da palavra, eu não vou poder dizer o que diz no Salmo 42, no Salmo 103, por que estás abatida, ó minha alma? É a pergunta do salmista. Não te esqueças de nenhum dos benefícios que o Senhor tem dado para mim e para você até agora. Não sei qual o grau de sofrimento você está em passado, mas ponha no seu juízo que o Senhor tem lhe ajudado até aqui, e louvado seja o Senhor. Ele não nos deixa, como bem disse o irmão, Ele não nos abandona, Ele não nos deixa de lado, e é essa meditação que tem que estar no meu juízo e na sua. A esperança para a hora do sofrimento, ela brota nessa reafirmação do nosso amor por Jesus, e do nosso coração para com Ele. Olhem aqui o que diz o livro de Lamentações, capítulo 3, vejam comigo, os irmãos estão comigo? Olha aqui, vamos ler somente aqui a partir do versículo 19 e ver aqui Jeremias dizendo para mim e para você. Olha o que ele diz, lembra-te, versículo 19, lembra-te da minha aflição e do meu pranto. Ele é conhecido, o profeta, como o profeta chorão. Se você lê o livro de Jeremias, e eu tenho feito essa leitura do livro dos profetas, e mergulhar em Jeremias é pesado mesmo. Porque nós temos, quando vai se ler os profetas, Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel, você tem que ter na sua mente que Israel está plenamente quebrado. É uma nação que, dependendo do livro, você vai ver uma nação absolutamente estagnada, pelo pecado, pela rebeldia, nação dividida, 2 reinos, reino do sul, reino do norte, Israel, Samaria, Judá, situação um rei pior do que o outro, nação rebelde contra Deus. E aqui em Lamentações, nós precisamos lembrar que esse moço está vendo já Jerusalém aos escombros, absolutamente destruída, e ele começa a dizer aqui no verso 19, lembra-te da minha aflição e do meu pranto, do abismo e do veneno. Ele está triste, está amargurado, minha alma, verso 20, continuamente se recorda e se abate dentro de mim, mas aí ele não fica na murmuração, ele fica em algo que deve estar no meu coração e no seu. Ele diz assim, mas quero, os irmãos estão comigo? Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Vamos ler juntos o versículo 21? Vamos lá? Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Irmãos, isso é muito forte, é maravilhoso. Eu quero trazer à memória, eu quero buscar, resgatar no meu juízo. Eu não vou ficar aqui olhando para esses escombros. Imagine uma cidade queimada, imagina aí, agora algo mais recente, não é? Nós olharmos como está lá a Palestina, ou como ficou Israel, aquela invasão do Hamas, tiro, dores. Imagine lá as torres gêmeas. Lembra quando caiu aquelas torres? Fumaceira, tristeza. Era uma coisa assim que parecia um filme.
aquela fumaceira toda, pense naqueles escombros. Agora pense em Jerusalém. O profeta está no meio disso tudo. Mas ele olhando para aquela situação terrível que estava, ele diz: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. E olha o que ele diz no verso 22. Os irmãos estão comigo? Vamos ler juntos? As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã. Grande. Irmãos, vamos ler juntos esse versículo 23. Renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Uma coisa, eu e você olharmos a fidelidade de Deus, tudo ok aqui. Agora o profeta estava olhando uma cidade em ruínas, uma cidade em chamas. O profeta estava olhando para a casa devastada. O profeta estava olhando para tudo quebrado. O profeta estava olhando para tudo desmoronado. E ele olhou e disse: grande é a fidelidade de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. É quando nós olhamos para a terra arrasada, quando olhamos para a circunstância e dizemos: grande é a tua fidelidade, Senhor, e independente da situação. Grande é a tua fidelidade, Senhor. A dor, qualquer tipo, qualquer luta você vai enfrentar, nós iremos enfrentar essa batalha o tempo todo, o sofrimento vai acontecer o tempo todo, mas tudo isso é muito, apesar de traumático, isso que o nosso irmão passou, que o Gamaliel passou, que o irmão Nilcinho, aqui, que viveu aqui conosco, passou, e outros irmãos aqui passaram. Cristina estava trazendo ali a memória, o Franklin aqui falando, o tempo que ela passou também no hospital, irmãos aqui que sofreram e sofrem, é trazer a nossa memória, que tudo isso é esclarecedor. Por quê? Porque o sofrimento mostra aquilo que nós temos do Senhor na nossa vida, para podermos enfrentá-lo e dizer: louvado seja o teu santo nome, Senhor, a tua fidelidade não tem fim, bendito seja o teu santo e poderoso nome. Portanto, qualquer sofrimento, seja difícil, seja ali brutal, terrível, glorifiquemos ao Senhor Jesus, porque Ele tem cuidado de nós. Irmão Franklin aqui citou o apóstolo Paulo, e aí na minha mente veio Romanos capítulo 5, vejam comigo Romanos capítulo 5, por gentileza, irmãos. Romanos capítulo 5, vejam comigo, por favor, Romanos 5, quem achou pode dizer amém. Olha o que diz aqui Romanos 5, versículo 3, Romanos 5, versículo 3, o apóstolo Paulo diz: e não somente isto, mas também, versículo 3, irmãos, estão comigo? 5, 3, não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias o quê? Tribulações, sabendo que a tribulação produz o quê? Perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Bendito seja Deus. Em Romanos 5, nós temos aí um apóstolo que vem surrado, que vem humilhado, que vem preso, que já vem cheio de naufrágio, que vem cheio, abatido de todo jeito, mas ele dizia: a minha esperança está no Senhor. Esperança em Deus. Tiago, capítulo 1, vejam comigo, por favor, Tiago também, irmão do nosso Senhor Jesus, ele escreve, Tiago, capítulo 1, os irmãos estão comigo? Olha o que ele diz aqui no versículo, meus irmãos, versículo 2, tende por motivo de toda alegria o passardes por vários momentos de lazer. É isso que ele diz? Por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz o quê? Perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros,
em nada deficientes, bendito seja Deus. Franklin, essa batalha aí que você passa, que nós passamos, é para o nosso bem e para aperfeiçoar o nosso amor a Jesus ainda mais. E dar testemunho para as pessoas que vale a pena adorar ao Senhor, independente da situação que nós estamos enfrentando. Lamentações, capítulo 3, versículo 22 a 23, o profeta diz: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Grande é a tua fidelidade. Jerusalém destroçada, fumegante, destruída, saqueada. E em outras palavras, Jeremias estava refletindo ali o coração dele, dizendo: grande é a tua fidelidade. Os meus olhos não estão enxergando aqui os escombros, mas os meus olhos enxergam a fidelidade do Senhor. Aqui que floresce, que cresce, que frutifica, que muda, que sustenta e que faz o milagre acontecer. Não é na bonança, mas é no momento de luta, de dor e de tristeza que eu vejo essa fidelidade de Deus sobre nós. Aí o segredo para mim, que eu vejo, se eu fosse dizer aqui, dizer: olha, minha filha, a autora desse livro, não é? O segredo não é ter pensamento positivo, mas o segredo é saber do Deus na qual eu sirvo e creio, e Ele é aquele que nos sustenta e nos ajuda em todo o tempo. Sabe de uma coisa, irmãos? O profeta que deu ouvidos à mensagem de Jeremias foi o profeta Abacuque. Abacuque, ele ouviu essa mensagem, essa pregação, e foi um dos que ouviu a mensagem, entendeu a mensagem do profeta, entendeu o coração do profeta, e ele escreve, vale a pena fazer a leitura de Abacuque. Eu aponto 3 momentos aqui que Abacuque pode muito bem ser um resumo de Lamentações e desse texto, que é Abacuque capítulo 1, versículo 2, onde ele nos ajuda. Os irmãos puderem ir lá para Abacuque, nós já estamos Abacuque. Os irmãos estão comigo? Então, Abacuque capítulo 1, versículo 2. A ideia é: encare o sofrimento de frente. Não fuja dele, não. Tem gente que foge, né? Cria uma nova realidade. Quer o meta-universo. Quer sair da realidade. Quer sair do problema. Quer sair da luta. Quer sair da batalha. Quer sair do momento de dor e de tristeza. Quer sair da situação. Capítulo de Abacuque, versículo 2, diz: até quando, Senhor? Clamarei eu e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência e não salvarás? Abacuque vai lá para o Senhor. Fala com Ele. Conversa com o Senhor. Pergunta para Ele. E sabe de uma coisa? Fale com o Senhor Deus. Se está passando tempo sem orar, cuidado, que o Senhor pode colocar uma aprovação para começar a orar. Porque pense no o que uma aprovação é boa para desenvolver a nossa oração. A luta, ele chega na escola bíblica dominical, ele vem para o culto matutino, ele vem para o culto de oração, ele se torna um super crente. Mas a pergunta é: eu preciso passar por isso? Será que eu não posso criar esse amor a Deus agora? Está passando? Quem que não tem alguém passando por problema aqui? Levanta a mão aí quem está passando por problema. Irmão, vocês estão com vergonha? Deus sabe, viu? Tem vergonha não. Tem passando? Comece, encara o sofrimento de frente, não foge dele. Encara. Segundo lugar, leve o sofrimento a Deus em oração. Capítulo 2 de Abacuque. Os irmãos estão comigo? Olha o que diz: por-me-ei, versículo 1, por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza, vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei da minha queixa. Leve seu sofrimento a Deus, fale com Deus, converse com Ele, apresente o coração a Ele e espere a resposta do Senhor. Em terceiro lugar, sustente a sua fé, passando por luta, provações, sustente a sua fé
pela palavra de Deus e ninguém mais. Não vá atrás de coisas, mas confie plenamente no Senhor. Olha o que Abacuque nos ensina no capítulo 3 da sua maravilhosa obra. Os irmãos estão comigo? Olha o que ele diz no verso 17. Vamos ler juntos? Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide. Olha só. E o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimentos, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Versículo 18, vamos ler juntos? Todavia, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente. Bendito seja o Senhor. Irmãos, foi isso mesmo que o Senhor Jesus fez. Qual o segredo de Jesus? Podia até criar aí, né? Qual é o segredo? O segredo de Jesus. Mesma coisa que os profetas fizeram. Jesus levava o seu sofrimento a Deus em oração. Jesus, ele encarava de frente as lutas. Jesus, ele se sustentava na palavra do Senhor, nas tentações, em tudo. O amor ao Senhor, a oração ao Senhor, a vida de Jesus é algo que eu e você precisamos aprender para ultrapassarmos essa batalha que o sofrimento nos dá. Não murmurando, porque há uma diferença do lamento para a murmuração. A murmuração deixa você para baixo, e o lamento glorifica a Deus. Por que você está abatido, ó alma? O Senhor é aquele que está no controle de todas as coisas. O Senhor. Amém? O que é que tem feito você sofrer, meu filho? O que tem acontecido? O que é que esse sofrimento muitas vezes revelam aí o que está lá dentro de si? É de desânimo, é de tristeza, é de não acreditar mais em Deus, não acreditar na palavra. O que é que tem sido o escape diante disso? Tem descansado em Deus? Tem louvado ao Senhor? Aproveita a batalha para crescer na comunhão e na adoração ao Deus Todo-Poderoso. Nesses momentos é que nós precisamos andar mais e mais perto daquele que tem nos ajudado e nos ajuda até aqui. Não é o dinheiro, não são os bens, não é o poder, não é a posição, não é a riqueza, mas é o Senhor. Que Deus, na sua maravilhosa e rica graça, diante do que nós ouvimos aqui, possamos crescer na comunhão, no amor ao Senhor. O que é que eu preciso no meu coração depois de ouvir isso? Meu irmão, minha irmã, nós precisamos gerar a esperança sempre no Senhor, para que na hora do sofrimento venha brotar a reafirmação do nosso amor a Jesus do fundo do nosso coração, e que seja assim até a vinda do Senhor.